PUC Minas realiza ciclo de debates para discutir o saneamento básico no Brasil. O tema ganha destaque este ano com a campanha ecumênica da Fraternidade 2016. Foram 3 dias de debates no campus Coração Eucarístico. Os participantes conheceram a realidade do saneamento básico no país e as possíveis soluções. O que eu vou trazer aqui hoje é uma reflexão onde eu coloco que nós temos que observar também os elementos que a realidade vai nos apontando, o cotidiano dos locais onde demandam de forma mais contundente uma ação do poder público na instalação de saneamento básico. Saneamento básico é o conjunto de serviços estruturais de abastecimento e drenagem de água, esgotamento sanitário e limpeza de lixo. Para o palestrante, a falta desses serviços não tem a ver com planejamento, mas com a preferência por áreas específicas. Nós fizemos uma opção no decorrer da nossa história de desenvolver considerando que algumas partes, alguns setores da população não teriam, por exemplo, atendido às suas demandas do saneamento básico. O saneamento básico é ainda inexistente em milhões de lares brasileiros. O índice de atendimento urbano por rede de água, por exemplo, é de 93,2%. Mas o de rede de esgoto assusta. Somente 57,6% da população tem o serviço. A Laís saiu do encontro com a certeza de que é preciso cobrar respostas rápidas para os problemas. Olha, o mais importante é criar consciência de que o espaço comum, a casa comum, a cidade, a escola, todo espaço que é nosso, seja cuidado por todos nós. A tendência nossa no Brasil é de que aquilo que é comum é também de ninguém. Ninguém cuida, ninguém zela, não é? E esse tema do saneamento básico é um tema gritante para todas as nossas populações, envolve cada um de nós. Entra em vigor o novo Código de Processo Civil. Elaborado por uma comissão de juristas, o código tem como marca fundamental permitir que as partes entrem em acordo a fim de que os processos se encerrem com mais agilidade. Confira no quadro Direito do Cidadão. O código foi elaborado por uma comissão de juristas presidida pelo ministro Luiz Fux e tem como marca fundamental oportunizar que as partes entrem em acordo a fim de que os processos se encerrem com mais agilidade. Para o ministro Luiz Fux, o novo código tem como princípio informativo a duração razoável do processo. O novo CPC altera substancialmente a forma de tramitação de processos judiciais no Brasil e uma das suas marcas é a inserção de formas alternativas de solução de litígio, destinadas a desafogar a justiça. A nova lei reduz o número de recursos disponíveis às partes e existirá também a possibilidade de mudanças no procedimento conforme a vontade das partes. Haverá possibilidade de fixação de calendário para a prática dos atos processuais, caso em que será dispensada a intimação das partes para a prática dos atos nele previstos. Há ainda novidades como a contagem de prazos processuais somente em dias úteis, a possibilidade de se corrigir vícios e defeitos nas petições antes do indeferimento, o incentivo da uniformização da jurisprudência nos tribunais, a fim de trazer coerência às decisões judiciais, a realização de sustentação oral por videoconferência, dentre outras. É bom lembrar que a maioria das inovações e tecnologias inseridas no novo Código dependerá de investimento da União e dos Estados. Assim, para que se consiga a agilidade pretendida na solução dos processos, não basta apenas que um novo Código passe a vigorar. A União, os Estados, precisam fazer a sua parte, ou, infelizmente, a nova lei será apenas letra morta no ordenamento jurídico. Patrimônio histórico e cultural de Belo Horizonte, a Igreja São Francisco de Assis sofre vandalismo e é pichada. Especialistas trabalham para restaurar o monumento. Viviane trouxe a família de Goiás para conhecer a Igreja São Francisco de Assis. Quando viu as pichações... Terrível, fiquei triste demais porque é história, né? Vim trazer minha mãe e minha tia, que são de Goiás, para conhecer uma parte da história e ver desse jeito. Padre Ademir, responsável pela capela, também não consegue entender os motivos da depredação sobre o painel de Cândido Portinari e na lateral da igreja. São pessoas que são, eu diria assim, agressivas ao conviver. É claro que a gente sabe que existem posturas
que muitas vezes trazem uma reflexão dentro da sociedade, mas existem outras que a gente diria assim, são inconcebíveis no procedimento social. A pichação foi feita na madrugada de domingo para segunda-feira e, apesar da câmera de olho vivo não ter registrado a ação, a Polícia Militar já reúne alguns elementos que estão ajudando a identificar o pichador. Um deles é o estilo da figura, já registrado em outros pontos da cidade. O pichador se apresentou à polícia na tarde de quarta-feira. Mário Augusto Faleiro tem 25 anos. Ele foi ouvido e indiciado. O acusado afirmou que a pichação foi um protesto contra a tragédia de Mariana. Para remover as marcas, especialistas do patrimônio histórico do município e do estado já avaliam quais produtos serão utilizados sem causar danos na obra idealizada por Oscar Niemeyer e construída em 1943. Os especialistas estão visitando o local, eles vieram aqui e estão orientando a gente manter o espaço isolado, sem intervenções nesse momento, para que só os especialistas, só os restauradores possam entrar e começar o trabalho deles. A Igreja São Francisco de Assis é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e faz parte do conjunto arquitetônico da Pampulha. Todo o complexo concorre este ano para se transformar em Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. De acordo com a Fundação Municipal de Cultura, a restauração custará R$ 8.000 aos cofres públicos. Chega a Belo Horizonte a exposição internacional Quem é o Homem do Sudário, que apresenta pela primeira vez na capital uma réplica do manto que teria envolvido Jesus após sua morte. Provas e mais provas de diversos especialistas dos mais diferentes lugares do mundo. Tudo isso para responder à questão que dá nome à exposição, aberta esta semana no Boulevard Shopping. Quem é o Homem do Sudário? A gente mostra, através da exposição, todos os passos por que percorreu esse lençol, todo o sofrimento de Jesus Cristo, para que a pessoa, no final da exposição, inclusive vendo aquela escultura em bronze, que ela mostra aquele corpo daquele homem do sudário que saiu de rigor mortis da cruz, eu acho que quem passar vai ter certeza que esse é o sudário de Cristo e que o homem do sudário é Jesus Cristo. Muito se tem estudado sobre o sudário, mas não existe uma resposta definitiva. A igreja está aberta, como disse São João Paulo II, é uma provocação à inteligência, aos cientistas, aos intelectuais, aos estudiosos, a todos aqueles que desejam e podem pesquisar. 40 painéis que contam a história do lençol que intriga a ciência. O mistério do pedaço de linho que teria encoberto o rosto de Jesus depois da crucificação é revelado aqui. E para Vera Tostes, representante do padre Alexandre Pracioli, curador da exposição, as provas são irrefutáveis. As 4 primeiras que mostram as 4 propriedades do sudário, a primeira seria da negatividade, em que você vê a fotografia no negativo como se fosse a imagem positiva. Depois a tridimensionalidade, quando eles passaram o VP8, que é o analisador de imagens da NASA, em que esse corpo ele sai de dentro do lençol como se fosse realmente uma imagem verdadeira tridimensional. A terceira, que é a translucidez, que é uma outra propriedade, que é como se fosse uma radiografia. E a quarta é a propriedade holográfica, que eles viram que a imagem saía do lençol e flutuava do lençol. O Santo Sudário intriga a sociedade justamente pela sua ligação com o principal fato bíblico, que é a paixão de Cristo. Aqui na exposição estão reunidas várias provas elaboradas por especialistas que comprovam que Jesus foi, de fato, o homem do sudário. E quem passar aqui pela exposição também vai poder exercer a sua solidariedade. Aqui é um dos pontos de coleta de doação de alimentos não perecíveis para a acolhida solidária Dom Luciano Mendes, um braço social da Arquidiocese de Belo Horizonte. A Arquidiocese de Belo Horizonte encontrou então um espaço para que os que vierem à exposição possam exercitar a misericórdia oferecendo alimentos não perecíveis para a acolhida solidária Dom Luciano Mendes de Almeida, que é um projeto da Arquidiocese por meio do Vicariato de Ação Social e Política, que atende sobretudo a população de rua, a população mais pobre. A exposição pode ser vista até o dia 30 de abril no Boulevard Shopping. O endereço é a Avenida dos Andradas, número 3000, bairro Santa Efigênia. O Horizonte Notícia termina aqui.
Neste domingo, às 8 horas da manhã, você acompanha na TV Horizonte a transmissão da Missa de Páscoa, que será celebrada no Santuário Nossa Senhora da Piedade pelo arcebispo Dom Valmor. Feliz Páscoa para você e sua família. Até o próximo programa.